Abra sua Bíblia aí no livro de Efésios, capítulo 5. Eu não vou ficar aqui não. Eu gosto de ficar perto do povo. Aí, ó. Efésios capítulo 5. Amém. Efésios capítulo 5, a partir do versículo 15. Quem achou, diga: Senhor, eu amo a tua palavra. Efésios 5, 15. Diz assim, a partir do 15. Diz assim: tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não sejam como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, ou remindo o tempo, porque os dias são maus. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Não se embriaguem com vinho, que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito Santo, falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus, ao Deus Pai, por todas as coisas, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Amém? Feche seus olhos aí no seu lugar. Senhor, obrigado, Pai, por essa oportunidade de adorar o Teu nome. Obrigado por se fazer presente aqui neste lugar. Clamamos para que o Senhor abra nossos olhos, nossos ouvidos, nosso coração, para receber a Tua palavra aqui nessa noite. É o que nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Bom, o tema da palavra de hoje é 7 escolhas para as melhores conquistas. Diga: 7 escolhas para as melhores conquistas. E eu queria começar te perguntando: você sabe o que é uma conquista? Sim? Quem é o corajoso aí que vai falar para mim o que quer dizer conquista? Vitória. O que mais? Não entendi a primeira palavra. Realização de algo que a gente queria muito. O que mais? Oi? Ah, milagre. Eu escutei a voz de Val, mas não localizei ela. Milagre. O que mais? Conquista. O que é conquistar? É um pouco de tudo que nós falamos, né? Se você depende de qual contexto, né, nós estamos falando. Por exemplo, conquista naqueles filmes de guerra, né, medievais. Conquistar territórios era o quê? Era pegar mais territórios, tomar mais territórios, né, expandir o exército, né? Quando fala de relacionamentos, né? De namoro, tem a fase da conquista. Quem já viu a fase da conquista? Só os casados aí, né? Que namoram. Já namoraram, né? A fase da... Oi? Ainda namora, né? Verdade. Eternos namorados. Tem a fase da conquista, que é um ganhar o outro, né? Como a Alice falou, conquistar ou realizar algo que queria muito, né? Então, é a fase da conquista. Então, a gente vai falar sobre 7 escolhas que nós devemos tomar para ter conquistas melhores ou para conquistar mais, né? E Paulo, né, nessa carta, né, aos Efésios, ele escreve para uma igreja que estava saudável, né?
E a ideia dele era para que aquela igreja ela se intensificasse mais, para que ela continuasse firme na fé, para que ela continuasse crescendo, para que ela continuasse avançando, né? E vivendo de uma forma saudável. Né? E todos nós queremos conquistar coisas, sim ou não? De acordo com aquilo que a gente definiu, você tem alguma coisa que você quer conquistar? Sim ou não? Quem é casado aí e não tem uma casa própria ainda, quer conquistar sua casa própria? Amém. Quem ainda é adolescente, você quer conquistar um diploma de uma faculdade? Não? Misericórdia, ninguém falou nada. Vocês querem conquistar um diploma de uma faculdade? Não? Misericórdia. Cadê os líderes dos adolescentes, gente? Alguém acha os líderes dos adolescentes? Não foi nem que não respondeu, foi que respondeu não mesmo. Aí, tá vendo? Os adolescentes não estão querendo e as mulheres mais velhas estão correndo atrás para conquistar, né? Então todos nós queremos conquistar coisas, né? Às vezes eu falei da faculdade, mas pode ser que você queira conquistar outra coisa, né? Conquistar um emprego melhor, ou conquistar algum bem material, um carro, uma casa, ou conquistar uma vida melhor, um salário melhor. E nós precisamos crer que Deus, Ele quer o melhor para nós, né? No Efésios, né, também em Efésios capítulo 3, versículo 20, não precisa abrir, mas diz assim: aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. Esse é Deus. Ele é capaz de fazer mais de tudo aquilo que nós pensamos ou que nós imaginamos. Então aquilo que você deseja conquistar, Deus tem coisas muito maiores para você do que isso, amém? Então nós servimos a esse Deus. Deus é um Deus que quer nos dar conquistas. É um Deus que nos motiva, Ele nos impulsiona a viver uma vida por fé. A termos fé, a expressar a nossa fé e praticar a nossa fé diante dessas conquistas, né? Então Deus é alguém que é um Deus que se alegra quando os seus filhos conquistam. Ele se alegra quando o seu povo avança, quando o seu povo cresce, quando o seu povo alcança novos patamares, né? Alcança novos lugares, né? E nesse texto que a gente leu, a gente aprende 7 escolhas que nós devemos fazer para viver uma vida de conquistas. E a primeira delas está no versículo 15. Deixa aí aberto em Efésios capítulo 5, não fecha, que a gente vai acompanhar alguns versículos. O versículo 15 diz assim: tenham cuidado com a maneira com que vocês vivem, que não sejam insensatos, mas vivam como sábios. A primeira escolha que nós devemos tomar para viver uma vida de conquistas é que nós devemos viver de maneira sábia. Vira para quem está do seu lado, cutuca ele aí. Cutuca ele, dá um cutucão assim, ó. E diga: viva de maneira sábia. E o que é viver de maneira sábia? O que é não viver uma vida insensata, né? O insensato, né, como caiu bem, né, a palavra que nós ouvimos ontem, ele não se preocupa com o dia de amanhã, né? Ele não se preocupa se vai ter um amanhã ou não. Ele vive igual, vivendo a vida, né? Como é que é? Vou levando a vida me levando, né? Deixa a vida me levar. Eu tomo as minhas decisões, eu faço o que eu quero, eu não me preocupo com o amanhã. Esse é um insensato. É aquele que não usa a sabedoria para tomar suas decisões. É aquele que não consulta a Deus, não consulta aquele que é o autor de todas as coisas para tomar suas decisões. E o texto é bem claro: tenham cuidado com a maneira que vocês vivem, não sejam insensatos. Não vivam essa vida louca, essa vida de só aproveitar. Não, seja sábio. Seja sábio para tomar suas atitudes. Seja sábio na sua forma de falar. Tem muitas pessoas que não são sábias na maneira de falar,
né? E o pastor já ensinou para a gente que uma palavra lançada, ela não tem como voltar, né? 3 coisas que não voltam. Quem lembra aí? Quais são as 3 coisas que não voltam mais? A idade. A palavra lançada, a oportunidade perdida e a flecha lançada, né? As 3 coisas que não voltam mais. Quando você fala uma palavra, não tem como mais você engolir ela de novo, né? Então, seja sábio na sua forma de falar, na forma como você trata as pessoas, como você trata seus amigos, como você trata principalmente sua família, seus pais, né? As pessoas que estão sobre você. Seja sábio na sua forma de falar, não seja insensato, não seja inconsequente, né? A gente chega a uma fase da vida que a gente quer ser inconsequente, né? Vai chegando nos 18 anos, daí não, eu vou ser livre, eu vou ser rebelde. Doce ilusão, né? Seja sábio, viva a vida de uma forma sábia. Ah, mas as pessoas vão dizer que eu sou antiquado, as pessoas vão dizer que eu sou careta, as pessoas vão dizer que eu estou ultrapassado, né? Não se importe com isso, porque o importante é o que Deus pensa de você. E se você segue os princípios da palavra, eu tenho certeza que você agrada o coração de Deus. Você prefere agradar o coração de Deus ou o coração das pessoas? Então viva de maneira sábia. A primeira escolha que nós devemos tomar. Viver uma vida de forma sábia. Tomando cuidado com a maneira de falar, a forma de agir, as decisões que nós tomamos, para os lugares que nós vamos, as companhias que nós andamos. Tudo isso define se nós estamos vivendo a vida de maneira sábia ou se nós estamos sendo insensatos, como o texto nos diz. Então a primeira escolha é viver de maneira sábia. Amém? Todo mundo entendeu? E viver de forma sábia também, né? Viver uma vida, como nós já dissemos, fugindo do pecado. Lá em João capítulo 8, versículo 34, diz assim: digo-lhes a verdade, todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. Então viver de uma forma sábia é também fugir do pecado. É fugir de uma vida pecaminosa. Porque a própria palavra diz que aquele que vive pecando, ele é escravo do pecado. Ser escravo é uma coisa boa? Sim ou não? Eu imagino que não deve ser legal, não. Né? O escravo, ele era maltratado, ele era exigido ao máximo, né, o seu esforço físico, sem nenhum conforto, sem nenhuma mínima condição de vida. É assim que o diabo nos trata, quando nós não largamos o pecado. Quando nós não escolhemos viver de uma forma sábia. Diga misericórdia. Bom, a segunda atitude que nós devemos tomar para viver uma vida de conquistas, está lá no versículo 16. O versículo 16 diz assim: aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. A versão de alguém fala remindo o tempo. A versão do pastor, do Michel, né? Remir o tempo é o quê? É você administrar o seu tempo. É você aproveitar melhor o seu tempo, né? A minha versão, uma versão mais atualizada, diz: aproveitando ao máximo cada oportunidade. Então a segunda coisa que nós aprendemos é que nós devemos agarrar as oportunidades em tempos difíceis. Tempos difíceis geram oportunidades. Tempos difíceis geram oportunidades, né? Nós passamos essa pandemia, quantas pessoas se viram desempregadas, se viram precisando de uma renda extra e aí começaram a empreender. Começaram a vender alguma coisa em casa, na porta de casa mesmo, e aí abriram um negócio, o negócio começou a avançar. As crises, elas geram oportunidades.
Tempos difíceis geram oportunidades. E o texto diz, aproveitando ao máximo as oportunidades, porque os dias são maus. Então no dia mau, no dia da dificuldade, aproveite as oportunidades. Aproveite as oportunidades que Deus te dá. Diante das dificuldades, diante das lutas, não escolha ser aquela pessoa que só vive reclamando. Aquela pessoa que fala, meu Deus do céu, mais uma vez, mais uma crise. Meu Deus, o que eu vou fazer agora? Olhe para as oportunidades que Deus te dá. Olhe para as portas que Deus te abre, né? Abandone, né, o espírito miserável da miséria e abrace um espírito empreendedor. Um espírito de oportunidades. Um espírito que agarra as oportunidades, que aproveita ao máximo o tempo, como nós lemos. Então, adolescentes aí que falaram que não querem um curso superior, né? Agarrem as oportunidades, né? Seja alguém, abra a sua mente. Não fique preso no que falaram para você. Não fique preso no que falaram para você é pobre, você não vai conseguir nada. Se liberte dessas palavras. Aproveite as oportunidades. Creia que com o seu esforço, creia que com a sua força de vontade, com Deus à sua frente, aproveitando as oportunidades, você pode chegar a lugares que ninguém nunca chegou, amém? Você crê nisso? Mas para isso você precisa aproveitar as oportunidades. Como nós dissemos, a oportunidade perdida, ela não volta mais. Quando ela passa, não tem como mais correr atrás. Você pode chegar a lugares onde ninguém já esteve. Mas você precisa aproveitar as oportunidades. Você precisa remir o seu tempo. Né? Pare de perder tempo com coisas fúteis, com coisas que não vão te levar para lugar nenhum. Aproveite o máximo o seu tempo. Aproveite as oportunidades nos tempos de crise. Amém? Todo mundo entendendo até aqui? Bom, a terceira escolha que nós devemos tomar para viver uma vida de conquistas está lá no versículo 17. O versículo 17 diz assim: portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. A terceira escolha que nós devemos tomar é buscar a vontade de Deus em meio às circunstâncias. Buscar a vontade de Deus em meio às circunstâncias. Muitas pessoas, quando vem o problema, quando vem a crise, quando vem a dificuldade, elas agem por impulso. Isso é natural, né? Por exemplo, né? Existe, né, uma lei aí, né, eu não sou muito bom de física, né, mas existe uma lei que diz que toda ação ela gera uma reação. Já escutou sobre essa lei da física? Por exemplo, se você dá um soco na cara de alguém, essa pessoa ela vai querer revidar, não vai? Sim ou não? Ou ela vai ficar de boa assim, não, beleza, foi só um soco. Ela vai vir e vai te dar outro, né? Toda ação, ela gera uma reação. Então, às vezes, no tempo de crise, quando vem a dificuldade, a gente quer agir por impulso. A gente quer fazer, não, eu vou por aqui, vou por esse caminho, vou fazer isso. Mas em meio às lutas, em meio às dificuldades, nós devemos perguntar a Deus: Deus, qual a sua vontade? Versículo 17, né, que nós lemos, diz: portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade de Deus. Você tem buscado compreender qual é a vontade de Deus? Você tem buscado saber o que Deus quer de você a cada dia? Nós precisamos buscar a cada dia saber qual é a vontade de Deus. E aí todos os dias que nós acordarmos, diga: Senhor, não deixe eu sair da tua vontade, Pai. Não deixe eu fazer algo que não está na sua vontade. Não deixe eu seguir por um caminho que não é da tua vontade. Não deixe eu ter uma escolha que seja ruim, que seja fora da tua vontade.
Então, para viver uma vida de conquistas, nós precisamos saber qual é a vontade de Deus para nós. Nós sabemos que ela é boa, perfeita e agradável, mas isso é um contexto geral. Quando eu digo a vontade de Deus, é saber o que Ele quer que nós façamos. O que Ele quer especificamente que você faça, né? Qual o caminho que Ele quer que nós sigamos. E eu sempre digo isso, né? Quando eu falo sobre conhecer a vontade de Deus. O conhecimento dessa vontade, ele é tido com relacionamento. Ele é tido com relacionamento, né? Conhecendo a Deus a cada dia, experimentando coisas novas de Deus, né? Experimentando coisas diariamente, um novo de Deus, um renovo, né? Não importa quantos anos você tem, né, de cristão. Acho que o mais velho aqui de cristão é o pastor. 30 e quantos anos? 35 anos de cristão, né? Ele é mais velho na fé que a maioria é aqui de idade, né? Só os mais experientes, né? Que não. Mas ainda assim o senhor experimenta coisas novas de Deus todo dia, sim ou não, pastor? Todo dia Deus tem algo novo para nós. Então que nós possamos buscar esse relacionamento com Deus, para que nós possamos entender qual é a vontade dele para nós, em meio às lutas, em meio às circunstâncias, em meio aos dias maus, em meio às crises. Amém? Todo mundo entendendo até aqui? Amém. A quarta escolha que nós devemos tomar para viver uma vida de conquistas, está lá no versículo 18. O versículo 18 ele vai dizer assim: não se embriaguem com vinho, que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito, né? E o Espírito, nesse versículo, ele tá com letra minúscula ou maiúscula aí na sua Bíblia? Maiúscula. E quando o Espírito está com letra maiúscula, ele está falando de qual Espírito? O Espírito Santo, né? Então, a direção do versículo é para nós nos enchermos no Espírito Santo. Então a quarta escolha que nós devemos tomar é buscar a plenitude do Espírito, né? Fugir, né, de uma vida vazia. Fugir de uma vida, de um cristianismo que às vezes nós aprendemos dos nossos pais, mas ter a experiência real com o Espírito Santo. Sentir Ele nos mover, buscar o Espírito Santo. É o Espírito Santo que abre os nossos olhos, né? Na célula essa semana nós falávamos, ministrávamos, né, na célula, e aí a Amanda, né, contou a experiência de conversão dela, e ela falou que ela se converteu lá no quarto dela, né, na casa dela, não foi numa igreja, não levantou a mão. Mas ela disse algo que é verdade. Ela disse que o Espírito Santo a convencia diariamente de que algumas coisas que ela estava fazendo eram erradas. E a própria palavra diz que é o Espírito que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Então, se nós não deixarmos o Espírito Santo agir em nós, nós nunca vamos ter os nossos olhos abertos, o nosso entendimento aberto. A gente sempre vai viver pelo nosso achismo ou pelo que nós achamos que é certo, porque é o Espírito Santo que nos traz esse convencimento. É o Espírito Santo que nos mostra aquilo que nós devemos mudar, aquilo que nós devemos corrigir na nossa conduta. Então a cada dia nós devemos buscar o Espírito Santo de Deus. Buscar novas experiências, né? Buscar batismo com o Espírito Santo. Né? O Espírito Santo ele não é só um arrepio, né? Não é só um calafrio que você sente. O Espírito Santo de Deus é o nosso consolador. Ele foi deixado na terra por Jesus para ser o nosso consolador, para nos auxiliar. E o Espírito Santo tem coisas, né? Se você for estudar a fundo, né, o Espírito Santo, a gente não aproveita nem 1% do que ele tem para nos oferecer. Os dons do Espírito Santo, você tem buscado dons, né?
O pastor comentou nessas ministrações sobre o dom da fé, né? Que não é um dom muito falado, né? A gente fala muito de línguas, o dom de cura, né? Mas e o dom da fé? Você tem praticado esse dom, né? Você tem buscado esse dom? Nós devemos diariamente buscar o Espírito Santo. E o texto ele é tão forte que ele diz assim, olha, não se embriagueis com vinho, mas buscar o Espírito Santo. Ou seja, você deve se embriagar com o Espírito Santo, né? O próprio Cirilo, né, diz lá na música dele, né? E me embriagar com teu Espírito Santo. É você, a cada dia, buscar o Espírito Santo. Uma pessoa para se embriagar, depende da pessoa, né? Mas para uma pessoa se embriagar, ela tem que tomar muita bebida, sim ou não? Essas pessoas, esses homens que você vê, homens e mulheres, né? Essas pessoas que a gente vê jogadas nas calçadas aí, para uma pessoa chegar nesse estágio, ela tem que beber muito, sim ou não? De cair no chão, de não lembrar nada, né? E só acordar no outro dia, meu Deus, o que eu estou caçando aqui? Tem uns que é mais fraco, né? Bebe mas você não deve beber nada, hein? Você deve se embriagar com o Espírito Santo. Nunca é demais você buscar o Espírito Santo, buscar novas experiências com Ele, buscar o novo que Ele tem para nós diariamente, né? Então busque o Espírito Santo, né? Uma vida cheia do Espírito Santo é uma vida poderosa, né? Uma vida cheia do Espírito Santo, né? Uma pessoa que é cheia do Espírito Santo, onde ela passa, ela deixa um rastro do Espírito Santo. A forma como ela fala, a forma como ela age, as atitudes dela emanam o Espírito Santo. É uma pessoa que carrega a cura, é uma pessoa que carrega a mansidão. As pessoas devem sentir o Espírito Santo de Deus quando você passar. Amém? Quando você chegar no ambiente, as pessoas devem saber que chegou alguém com você. Saber que você não está sozinho. Saber que você carrega algo que é maior. Amém? Todo mundo entendendo? Bom, a quinta atitude que nós devemos, a quinta escolha, melhor dizendo, que nós devemos fazer para viver uma vida de conquistas, está lá no versículo 19. E diz assim, falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor. A quinta escolha que nós devemos tomar para viver uma vida de conquistas é: cultive intencionalmente uma vida espiritual. O que é ter uma vida espiritual? É ter uma vida ativa, espiritualmente falando. Muitas pessoas estão mortas espiritualmente. Elas não oram mais, não leem a Bíblia, não têm tempo com Deus. E o texto nos fala para nós cultivarmos isso, para nós cantarmos cânticos espirituais, né, para nós louvarmos com o coração entregue ao Senhor. Né, e cultivar é uma coisa trabalhosa, sim ou não? Quem já mexeu com planta aí, com lavoura, alguma coisa assim? Plantação. Irmão Cícero tinha lá, né? Tem ainda, né? Dá trabalho, né, irmão Cícero? Nossa! Todo dia tem que ir lá molhar, tem que ver. Tem umas plantas que não pode pegar muito sol, aí tem que tomar cuidado com o sol. Tem umas que não pode jogar muita água, aí se jogar muita água morre, aí tem que dosar a água, aí tem que todo dia lá ver se não morreu. Tá vivo ainda. Então, cultivar é algo que requer esforço, que requer trabalho, né? Oi? O pastor também, né? Tá com uma horta lá em casa agora, né? Tá meia boca, não tá muito cultivada a horta não, mas ele tá tentando, né? Verdade, ele plantou um morango, nasceu tomate, mas foi o cara lá que deu a semente errada. Então cultivar é algo que requer esforço, é algo que requer trabalho. E a nossa vida espiritual é a mesma coisa. Cultivar uma vida espiritual não é fácil.
Cultivar uma vida espiritual é a cada dia nós termos tempo de oração, é você meditar na palavra, você ter tempo de leitura bíblica, ter tempo de oração, fazer votos com Deus, fazer jejuns, devocionais. Tudo isso serve como adubo, como água, né, para a nossa vida espiritual. Para fazer ela crescer, para fazer ela florescer, para fazer ela ficar saudável, ficar bem. Mas isso requer esforço. Se você ficar, mas eu não sinto vontade de ler a Bíblia. Se você ficar esperando você ter vontade, talvez você nunca leia a Bíblia. Mas eu não sinto vontade de orar. Se você ficar esperando você ter vontade, talvez você nunca ore. É preciso tomar a atitude. É preciso dar o primeiro passo. Eu vou ler a Bíblia. Não importa se vai dar sono, eu vou ler a Bíblia. Eu vou ter um tempo de oração com Deus. Mas eu não sei o que vou falar. Eu vou ficar em silêncio, mas eu vou ficar lá com Deus esse tempo de oração com Ele. É preciso ter atitude. É preciso cultivar uma vida espiritual. Porque se você não cultivar, como nós falamos, né, demos o exemplo da plantação, a planta vai secando, ela vai morrendo, ela vai pedindo, pelo amor de Deus, alguém me joga uma água, e até chega o ponto que ela morre de vez. Diga misericórdia. Tem gente aí que não pode ter nem planta em casa, né? Tem gente que tem cacto, porque não precisa jogar muita água, mas deixa o cacto morrer ainda. Diga misericórdia. Misericórdia, gente. Então cultive uma vida espiritual. Cultive uma vida ativa espiritualmente, de oração, de jejum, de leitura da palavra. Não viva uma vida religiosa apenas. Tenha uma vida espiritual ativa com o Espírito Santo de Deus. Amém? A sexta escolha que nós devemos tomar para viver uma vida de conquistas está lá no versículo 20. Diz assim: dando graças constantemente a Deus, ao Deus Pai, por todas as coisas, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. A sexta escolha que nós devemos tomar é manter uma atitude de gratidão. Diga gratidão. A todo tempo nós devemos ser gratos. A todo tempo nós devemos agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito por nós, por tudo que Ele ainda vai fazer. Porque se a gente parar para pensar, gente, se não fosse a mão de Deus sobre nós, sei nem onde nós estaríamos agora, né? Pense aí na sua vida. Se não fosse Deus na sua vida, onde você está agora, uma hora dessa? Tem uns aí que nem ia estar aqui mais. Já tinha partido dessa para uma pior, né? Porque tinha partido sem Deus. Nós devemos... Oi? O irmão Cícero era um desses, né? Mas ainda bem que Deus te encontrou. Amém, irmão Cícero? Amém. Então a todo tempo nós devemos ser gratos. Expressar a nossa gratidão a Deus. Ter um coração grato. Ter um coração grato também por tudo que Ele nos dá, mesmo diante das crises. Mesmo diante das lutas, das circunstâncias, né, que nós falamos. Né? E uma pessoa que ela expressa a gratidão, né, é uma pessoa benquista. Porque uma pessoa ingrata, ninguém gosta de conviver com uma pessoa ingrata. Não é verdade? Uma pessoa que você faz uma coisa para ela, ela não fala nem obrigado. A gratidão, né, como diz uma outra canção lá do Rodolfo, a gratidão ela faz bem ao coração. Uma pessoa que vive expressando a gratidão é uma pessoa que entendeu que Deus está conosco. E não importa as lutas, não importa as dificuldades, porque elas vêm, a própria palavra diz que elas viriam, mas mesmo assim, continua sendo grato, continua expressando a gratidão a Deus.
E essa é uma escolha que nós devemos tomar para avançar mais em conquistas. Ter o coração grato. Amém? Cutuca quem está do seu lado e fala assim: seja grato. Amém. E a sétima e última escolha que nós aprendemos aí nesse texto, já estou acabando, está lá no versículo 21, e diz assim: sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. A sétima escolha que nós devemos tomar para viver uma vida de conquista é que nós devemos honrar as pessoas que estão na nossa vida. Nós devemos ter um coração que vive o princípio da honra. Honrar nossos pais, honrar nossos líderes, honrar as pessoas que fazem parte do corpo de Cristo conosco. Ser uma pessoa de honra, né? Não pelo que elas representam, mas pelo que Cristo representa, né? Através da vida delas. Nós somos chamados para viver em comunidade, né? O ser humano não foi criado para viver só. Deus criou Adão, ele estava sozinho, e Deus falou assim: olha, não é bom que o homem fique só. E aí foi lá, criou a Eva, né? Como diz como é que é o nome dele? O pastor lá? Cláudio Duarte, né? Adão estava muito feliz, Deus quis arrumar um problema para a cabeça dele, falou: vou criar uma mulher. Mas brincadeira. Mas o homem... Oi? Melhor coisa que Deus criou? Foi mesmo, verdade. A humanidade não foi criada para viver sozinho. Nós somos criados para sermos comunidade, para sermos corpo. Então nós devemos honrar as pessoas que nos cercam. Honrar, né? O primeiro mandamento com promessa, quem sabe? Qual é? Honrar ao pai e à mãe, para que te prolongue seus dias na terra, né? Você quer viver muito, né? Quer ter muitos anos? Honra seu pai e a sua mãe. Honrar as pessoas que nos cercam, né? As autoridades que estão sobre nós, né? As pessoas que são, né, nossos irmãos em Cristo. Nós devemos ser pessoas de honra. E uma pessoa de honra é uma pessoa que você pode confiar. E hoje em dia nós temos visto muitas pessoas que não são pessoas de honra. Diga misericórdia. Pessoas que dão tapinha nas costas, mas quando vira, diga misericórdia de novo. Então seja uma pessoa de honra. Seja uma pessoa que expresse a honra, né? Que honra a Deus com a sua vida, né? Que honra as pessoas, né? Que honra a Deus com os seus dízimos e as suas ofertas também, né? Um princípio que nós temos aprendido. Então seja uma pessoa de honra. Seja uma pessoa que não abra mão do princípio da honra. E se nós fizermos essas 7 escolhas constantemente, Deus vai nos dar conquistas maiores do que nós podemos imaginar. Amém? Você crê nisso? Então se coloque de pé aí no seu lugar. Feche os seus olhos aí. Vamos fazer uma oração. Senhor meu Deus, meu Pai, muito obrigado, Senhor, porque a cada dia o Senhor se revela fiel sobre nossas vidas. Meu Pai, nós somos gratos porque, mesmo diante das lutas e das dificuldades, o Teu poder se aperfeiçoa em nós, ó Pai. O Teu poder se revela a nós cada vez mais. Deus, nós queremos ser pessoas que conquistam, pessoas, ó Pai, que avançam, pessoas que não têm a mentalidade fechada, mas que têm uma visão de águia, Pai, uma visão mais longe, Pai. E nós clamamos para que o Senhor nos ajude a fazer as melhores escolhas, Senhor. Para que o Senhor nos ajude a vivermos de maneira sábia,
para que o Senhor nos ajude a aproveitar todas as oportunidades, ó Pai, que o Senhor nos dá, que o Senhor coloque em nós o coração que busca a Ti, Senhor, que busca saber a Tua vontade, que vive, ó Pai, de acordo com o Teu caminho, de acordo com a Tua vontade para nós, Senhor. Que nós possamos buscar a cada dia mais o Teu Espírito Santo. Meu Pai, que nós possamos cultivar uma vida espiritual ativa, Pai, de oração, de leitura da Bíblia. Meu Pai, tire, Deus, toda a preguiça, tire, Pai, lançamos por terra todo o levante do inimigo, ó Pai, para minar a oração, para minar o jejum, para minar, ó Pai, a leitura da palavra. Nós lançamos fora em nome do Senhor Jesus, Pai. Que nós possamos ter um coração grato diariamente por tudo que o Senhor fez e por tudo que o Senhor ainda vai fazer em nós, ó Pai. E que nós possamos ser pessoas de honra, Pai. Homens e mulheres de honra, que honra a Ti primeiramente, ó Pai. Que honra, Deus, as pessoas, que honra as lideranças, ó Pai. Que honra os relacionamentos, Deus. É isso que nós oramos e desde já Te agradecemos porque cremos que o Senhor será conosco, ó Pai. Em nome do Senhor Jesus, amém. Amém? Dê um aplauso ao Senhor.